Você não enriquece quando você recebe dinheiro. Você enriquece quando muda a forma como você pensa, como você decide e como você age. É isso que diz o livro Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill. E é sobre esse livro que eu quero fazer um resumo precioso para você hoje. Algo de fato que pode te ajudar a transformar a sua vida. Bom, não sei se você sabe quem era Napoleão Hill, mas Napoleão Hill foi um jornalista que ele escreveu muitos livros premiados. Mas o que ele fez? Ele foi contratado para mapear a forma de pensar dos homens mais ricos da época nos Estados Unidos. E que época? Que época? Estavam ali reunidos os homens talvez mais influentes naquela época, certamente, no mundo, mas até hoje homens muito influentes que tiveram uma participação muito grande no mundo. E o que ele fez? Ele mapeou, ele entendeu os hábitos e a forma de pensar sobre a vida de cada um desses homens. E com isso ele começa a escrever obras fantásticas, extraordinárias. Talvez um dos principais livros da obra é o livro Pense e Enriqueça, que eu quero resumir para você com algumas premissas. Então, ou seja, ele descobriu que a riqueza, ele mapeou, ela vinha de uma forma de pensar e de agir, tinha a ver com atitude, ou seja, a riqueza, ela é consequência de princípios, de uma forma de pensar e agir, né? Comportamental. Ele mapeou que aquelas pessoas influentes e muito ricas pensavam, tinham algo em comum na linha de pensamento e de agir dessas pessoas. Só para você ter uma ideia de que pessoas eu estou falando. Eu estou falando de Henry Ford, eu estou falando de Thomas Edison, eu estou falando de Carnegie e muitos outros homens fantásticos e grandes fortunas. Então, nós vamos falar sobre princípios chaves. Fica aqui até o final para você não perder nada. E se você ainda não está inscrito aqui no canal, clica aqui, se inscreve, curte, dá o seu like, compartilha. Para nós é algo muito valoroso e para você não custa nada. Vai fazer toda a diferença. Vamos começar e eu quero te entregar logo o primeiro princípio. O primeiro princípio que eu quero te entregar é o desejo ardente. Você já ouviu dizer que querer é poder? Já ouviu isso? Eu ouvia muito isso. Querer é poder. Não é verdade. Pense comigo. Que carro você gostaria de ter? Que viagem você gostaria de fazer? Que casa você gostaria de morar? Não, essa história é balela de falar querer e poder. Querer é poder. Não, querer não é poder. Não basta querer. É preciso desejar de forma intensa, com uma intensidade específica, ou seja, precisa de forma ardente desejar algo. Não basta querer, eu quero, mas é tipo assim, se der deu, se não der não deu, eu quero, mas não estou disposto a mover uma palha, sabe? Tem pessoas que dizem, não, eu não gosto de ler. Não, então, tem que ter um desejo capaz de fazer com que você aceite fazer algo que você não gostaria de fazer, mas você faz pelo desejo. Você consegue entender isso? Qual valor você quer conquistar? Em quanto tempo? O que você está disposto a fazer? Está disposto a fazer dieta, atividade física? Está disposto a ler? Está disposto a estudar? Está disposto a fazer algo que você não quer pelo resultado que você deseja? Então é um desejo ardente que nos move. Quer saber o segundo princípio? Fé mais declaração diária. Fé mais declaração diária. A fé é ativada pela repetição de palavras de poder. Na própria Bíblia, o Senhor nos diz, né? O poder das palavras, o quanto é importante que eu repita insistentemente. Então, fé mais declaração diária. Eu vou repetir tanto para mim, que aquilo vai entrar na minha mente e vai virar uma verdade absoluta. Infelizmente, algumas pessoas fazem isso ao contrário. Elas tendem a repetir aquilo que elas não querem que aconteça. Mas elas repetem tanto que elas acabam atraindo aquilo que elas não gostariam. Então, eu preciso, por exemplo, repetir frases como: sou capaz de prosperar com sabedoria e servir com propósito.
É preciso repetir isso todos os dias. E eu quero te dizer, coloque aqui uma frase, eu quero que você comente aqui que frase você está disposto a repetir todos os dias, até que isso se torne de fato uma crença, algo que vai entrar na sua cabeça e não vai sair nunca mais. Sabe que durante um tempo da minha vida, eu escrevi um caderno inteiro, uma determinada frase, inteiro. Todos os dias eu escrevi uma página, outro dia eu escrevi outra página, outro dia eu escrevi outra página. Com o quê? Com a mesma frase, para que aquilo virasse na minha mente uma verdade absoluta. Sabe, às vezes a gente repete frases que hoje são a verdade na nossa vida, porque nós repetimos muitas vezes. O que Napoleão Hill conseguiu entender no livro Pense e Enriqueça é que eu preciso repetir frases, pensamentos que eu quero que de verdade aconteça. Outro princípio que eu quero trazer para você é a autossugestão. O que você ouve sobre si mesmo molda a sua atitude. Quantos de nós ouvimos coisas que nós não gostaríamos de ter ouvido na nossa infância, quando nós éramos criança ainda, e aquilo virou de fato uma crença, como eu não consigo, eu não sou bom bastante. Então, autossugestão é algo que assim, eu preciso ouvir aquilo que eu preciso acreditar para chegar onde eu quero. Olha o quanto é importante, você que tem filhos, o que você diz vira sobre eles uma maldição ou uma bênção, a partir do momento que você repete aquilo e ele assume essa identidade. Então é muito importante. Então elimine declarações de escassez, declare abundância com responsabilidade. Quantas vezes eu ouvi quando era criança, não, nós somos pobres, não, isso não é para nós, não é, sabe? E aquilo foi me limitando, foi criando em mim um senso de escassez e eu precisei lutar muito para me livrar desses pensamentos. Quarto princípio, conhecimento especializado. É isso mesmo. Você conhece algum médico clínico geral que seja muito reconhecido, muito famoso, um grande destaque? Talvez você conheça um cirurgião dentista, talvez você conheça um cirurgião plástico, talvez você conheça, mas por quê? Especialista, conhecimento especializado. Pessoas que querem tratar de uma forma muito abrangente, normalmente não vão chegar nesse ponto. Então é muito importante. Os ricos buscam sabedoria aplicável, não só informação, ou seja, buscam aprender aquilo que vai se transformar de fato em resultado. Existem algumas coisas que eu e você aprendemos na escola e você foi lá, aprendeu, estudou, tirou uma nota e talvez nunca mais tenha usado. As pessoas prósperas, ricas, os homens que o Napoleão Hill, ele entrevistou para escrever, na verdade, esse livro e grande parte das suas obras eram homens que buscavam aprender coisas que eles poderiam aplicar para transformar suas vidas e dos outros. Então, invista em aprender sobre finanças, sobre negócios, sobre empreendedorismo, hoje sobre marketing pessoal, sobre comunicação, sobre pessoas, como lidar com pessoas. Esse tipo de conhecimento, de fato, é algo que pode te levar para um outro nível. Mais um princípio, quinto princípio, planejamento e ação contínua. Planejamento e ação contínua. Eu vou repetir mais uma vez. Planejamento e ação contínua, ou seja, esses homens, eles planejam, onde eles descobrem onde estão, onde querem chegar, fazem um plano e não param, até chegar naquele lugar. Então, desejo sem um plano é só uma ilusão. Então, sabe, eu te pergunto onde você quer chegar. Você me diz, quero chegar em tal lugar. Tá, mas qual é o seu plano para chegar lá? O que você tem feito? Nada. Então, provavelmente você não vai chegar. Isso é uma ilusão. Monte um plano, comece com o que tem e ajuste no caminho. Existem pessoas também que querem procurar uma situação ideal para poder começar. Presta atenção, esses homens de sucesso, eles começavam com aquilo que eles tinham. Eles não esperavam uma situação ideal para poder começar. E o sexto princípio que eu quero dividir com você, tão importante quanto os demais, é a persistência. É isso mesmo. Presta atenção, não é insistência. Qual é a grande diferença da insistência para a persistência? Insistência é você tentar fazer a mesma coisa o tempo inteiro, mesmo que não dá certo. Isso é teimosia, isso é insistência.
A persistência é diferente. Eu tenho um objetivo, eu sei onde eu quero chegar, eu tento de uma forma, não deu, aqui na minha frente eu quero chegar do outro lado, aqui na minha frente eu tenho um muro intransponível, o que eu faço? Eu não mudo o meu objetivo, eu quero chegar aqui, mas eu contorno e vejo uma outra forma de chegar onde eu quero. Ou seja, isso é uma persistência. Eu não negocio onde eu quero chegar, eu não desisto. Henry Ford, um dos homens que foi muito estudado para ter esse resultado que o Napoleão Hill traz nesse livro, Pense e Enriqueça, ele tem uma frase que ele diz: a maioria das pessoas não fracassa, a maioria das pessoas desistem. E você pode ver, algumas pessoas tentam uma vez, duas vezes, três vezes e simplesmente desistam. Fracassar é você desistir, na verdade, é isso, porque se você continua, é impossível vencer alguém que não desiste, ok? Então é muito importante que nós possamos entender isso. Vai ter resistência, vai ter dúvida, vai ter medo, todos esses homens tiveram também, mas quem vence é quem não para, é quem não desiste no meio do caminho. Insista com sabedoria, não com teimosia. Não é a mesma coisa que você já viu que não está dando certo. Encontre uma outra forma de chegar onde você quer, mesmo que você tenha que fazer um caminho diferente, ok? É muito importante. Os ricos não são os mais inteligentes, mas são os mais consistentes, são os mais disciplinados. Não tenha dúvida disso. Então, esses princípios são todos coerentes com a fé cristã. Dificilmente você vai conseguir me mostrar ou me provar que algum desses princípios já não esteja nesse livro. Nós estamos falando hoje do livro Pense e Enriqueça, sim, mas o que você encontrou aqui que já não estava aqui, colocado de uma forma diferente? Então é muito importante que nós entendamos isso. Esses princípios são coerentes com a fé cristã. Desejo com propósito, nós podemos também colocar como chamado, ok? Declarações, renovação da mente, né? Isso é muito importante que nós possamos fazer. Isso está lá em Romanos 12:2. Conhecimento, provérbios, palavra de sabedoria. Persistência, está lá em Hebreus 10:36. Então, riqueza não é um fim em si, é um meio para cumprir o propósito com generosidade. Então, isso é muito importante. Você não precisa de um milagre financeiro. O que nós precisamos, você e eu precisamos, é de clareza, fé e ação alinhada. E é por isso que eu quero dividir com você um outro conteúdo que é do livro Faça as Pazes com Seu Dinheiro. Eu e a Ana estudamos muitos anos e nós descobrimos que finanças, dinheiro, tem 3 dimensões. Algo que agrega ao livro Pense e Enriqueça. Então nós dizemos o seguinte: o dinheiro tem uma dimensão natural, é importante você ter planejamento, você ter orçamento, é muito importante. Quanto você ganha, mais de uma fonte de renda, mas também é importante você entender que crenças, o que você pensa, a sua relação com o dinheiro, a relação que os seus pais tiveram com o dinheiro e você quando criança foi influenciado sobre isso. E também uma dimensão mais profunda, que é espiritual, onde nós falamos sobre princípios e quais são os planos de Deus nessa área da nossa vida, na área financeira, quais são os planos de Deus. Então, eu quero deixar aqui embaixo o link para que você que ainda não adquiriu o livro, Faça as Pazes com o Seu Dinheiro, que você possa adquirir. Se você quiser mergulhar mais profundo, aprender ainda mais, eu vou deixar aqui também esse mesmo link onde você vai poder adquirir o curso Faça as Pazes com o Seu Dinheiro e continue se desenvolvendo. Quem pensa enriquece, mas quem pensa, decide, age com propósito, esse transborda. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, clica aqui, se inscreve, curte, compartilha. Para nós é muito importante, não te custa nada e vai fazer com que esse conteúdo possa abençoar mais pessoas. Isso também é transbordar. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus.